Que jogo, meus amigos, que jogo. Eu tô feliz pelo resultado, preocupado pelo futebol do Flamengo no segundo tempo, preocupado pelo Sampaoli, que não consegue botar esse time, melhorar o time no intervalo. A gente vai falar sobre tudo isso, mas, Julião, que golaço do Gerson, que jogo. Era importante essa vitória, tirar 2 pontos em relação ao Botafogo, caiu para 13 de novo, Palmeiras caiu para 11. Então, os clubes estão chegando ali um pouco mais no... o Botafogo tem uma vantagem grande ainda, tem adversários difíceis. Olha o Bahia aí, que você falou. Rapaz, olha, eu quero começar esse pós-jogo falando que, olha, quando estava empatando, finalzinho de jogo, e o Coritiba quase metendo o terceiro, eu olhei para o Alê, que está aqui, inclusive está aqui em casa também, nós temos 2 espaços aqui de estúdio na minha casa, o Alê está no outro estúdio. Alê, que incrível, quando a gente viu... Julião, quando a gente viu o Flamengo tomando pressão do Coritiba, jogando mal no segundo tempo, eu falei para ele, acabou o campeonato. E aí ele falava para mim assim, pô, o pior de tudo, quem tá chegando nos caras é o Palmeiras. Pior de tudo. Mas é aquele resultado que, cara... O Grêmio tomou virada, né? O Grêmio tomou a virada do Santos. E o Grêmio tomou a virada do Santos. Cara, é um resultado que é bom, porque mantém o Flamengo brigando, é sensacional, e que pode ser a virada do Flamengo. Agora, o time precisa ficar ligado no segundo tempo. Julião, vou passar a palavra para você e depois para o Alexandre. Precisa ficar ligado no segundo tempo. Mas, cara, o treinador também ele tem que fazer uma leitura melhor do jogo. Tá demais. O Sampaoli tá muito fraco, meu irmão. Tá muito fraco, não dá. Boa tarde ainda, né? Boa noite, boa tarde, boa noite, Julião e depois o Alê. Fala, Gabriel. Fala, Alê. Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende de você estar assistindo aí. Vitória do Flamengo é aquela vitória na bacia das almas. Se o torcedor do Flamengo tem que se apegar a algo, ou algum tipo de sentimento, acho que essa rodada, que é a 20ª rodada, mas é a primeira rodada do segundo turno, vai mostrar ao torcedor do Flamengo que vai ser nesse nível de estresse, de tensão. Por quê, Gabriel? O Curitiba é um time muito limitado. O Flamengo fez um excelente... Aí, Cacau Portela mandou aqui, o gol mais importante do ano. Porque assim, o Gerson, para mim, é um dos piores em campo ao lado do Gabigol, porque o Gabigol já tinha sido substituído. E reparem na substituição. Depois a gente vai falar sobre Sampaoli. Pô, Bruno Henrique, o Alê falou, Bruno Henrique. A gente vai falar sobre posicionamento depois com o Alê, com o Gabriel, você do chat interagindo aqui com a gente no Paparazzo Rubro Negro 1, no Facebook do Papo e na Rubro News. Deixar muito claro para vocês algumas situações. O Flamengo fez o segundo tempo horroroso. Golaço do Gerson, um gol de quem tem qualidade, mas que não estava demonstrando e não está demonstrando bom futebol. Não está. Falta mais, inclusive, fazer o que ele fez, chutar a gol, chegar mais próximo da área. Uma partida horrorosa que no fim do primeiro tempo, olha como são as coisas, Gabriel. Ele podia ter entregue a paçoca ali. Estava 2-1 Flamengo e ele erra no fim do primeiro tempo. E hoje, agora, no fim do segundo tempo, ele faz o gol da vitória. Numa partida em que ele foi mal. Bruno Henrique muito bem. O Flamengo no segundo tempo foi muito abaixo. Aí você reclama do Felipe Luiz. Entra o Ayrton Lucas, a mesma soneca, não jogando nada também. O Flamengo sofre com muitas limitações técnicas de jogadores que não têm tantas limitações assim. Ou, se vai se imaginar, não deveria estar passando por necessidade de contratações. O Flamengo está com dificuldades em muitos setores. Fabrício Bruno consegue ser mais rápido que muitos zagueiros, mas aí também falha. O Flamengo não está bem taticamente. E isso impulsiona e deixa claro que os erros táticos faz com que os erros técnicos ocorram mais. Isso é muito nítido. O Sampaoli tem que mudar a filosofia dele de pensar. Eu falava no nossa live de intervalo e passando a bola para o Alê, Gabriel, que eu faria 2 substituições. Saía Felipe Luiz, entraria o Ayrton Lucas. Tiraria o Gerson, que na verdade deu a vitória para o Flamengo, porque fez o gol derradeiro, né? Mas colocaria não o Everton Ribeiro, que eu tinha certeza que ele colocaria em campo, mas sim o Luiz Araújo, que ele colocou depois. E reparem, segundo jogo que sai o Gabriel para entrar o Luiz Araújo, e não o Pedro. Isso a gente vai falar mais no meio da frente da live, que dá claros indícios que ele não acha o Gabriel atacante, centroavante. Quem está fazendo essa função em alguns momentos é o Bruno Henrique. Porque, perfeito, novamente, o Pedro entra no lugar do Bruno Henrique e não do Gabi. Isso é um erro de leitura crasso. Que se ele ficar com essa birra, o Flamengo não vai muito longe. Ganhou hoje? Vai ganhar amanhã? Vai ganhar depois? Boa tarde, Alê.
Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Gabriel. Já quase aí boa noite, né? A todos aí que estão nos acompanhando. Concordo plenamente com tudo que você disse. Não dá para passar pano. É uma vitória que é exatamente isso. Aquela vitória para dar um fôlego, para manter vivo, né? Respirando ali por aparelho, se quiser buscar esse título, para não deixar o Botafogo abrir tanto. Mas o time não jogou nada. Mas começou bem. O time não começou tão bem. A fragilidade do adversário também é muito grande. Nós estamos falando com o time do Curitiba que vem de 3 derrotas. O time do Curitiba que é penúltimo campeonato, vice-lanterna. Então, quer dizer, o time estava jogando ali direitinho. E as melhores fugas, os melhores momentos do Flamengo era com o Bruno Henrique pela esquerda, né? Então, depois que você vê quando o São Paulo começa a aprontar tudo no segundo tempo, onde o time já está mal, e ele tira o melhor jogador da ponta para pôr de centroavante e substituições erradas que ele já havia feito também, ali o Flamengo começa já a demonstrar tudo que o Flamengo já vem fazendo. Eu concordo plenamente com o que o Júlio falou. Falta esquema. Tá muito difícil, Gabriel. A gente torce, a gente vibra, a gente fica louco, a gente vai ao desespero com esse time, porque a gente ama esse time. Mas, olha, hoje foi decepcionante o time do Flamengo jogando contra esse fraquíssimo Curitiba e o Gerson, que, de fato, para mim também, era o pior jogador em campo. O Gerson vem mal já de alguns jogos, inclusive, e acertou um belo chute, graças a Deus, o terceiro gol, 3-2. Agora, muita coisa para arrumar. Não sei se dá tempo de arrumar de uma hora para outra, porque realmente é um treinador que não tem visão de jogo. Ele toma nó tático todo jogo e só ganhou porque o Gerson acertou um grande chute e o time do Curitiba realmente é um time muito frágil, Gabriel. E o Matheus Cunha fez uma defesa no primeiro tempo, na falha do Gerson, que era para o Curitiba ganhar o jogo. Exatamente. Viraria o primeiro tempo 2-2, Gabriel. E você foi cirúrgico, Gabriel e Alê. Antes de sair o gol do Gerson, quase o Curitiba faz o terceiro gol com a cabeça ali. A jogada na área. Cara, o Curitiba é o vice-lanterna. O Flamengo hoje não consegue jogar bem e ganhar um jogo fora de... Já é difícil em casa. Fora de casa, o Flamengo tem muita dificuldade, Gabriel, de bater qualquer adversário. E tomando pressão, né? Tomando pressão em alguns momentos, agora no final do jogo, onde até algumas pessoas, não, o Flamengo deu a bola para tentar contra-ataque. Não, o Flamengo foi empurrado vários momentos para o seu campo de defesa contra esse time do Curitiba. Uma coisa absurda, bizarra o que aconteceu hoje lá. Graças a Deus tivemos uma vitória. Que aí a gente vai falar depois também, a questão dos 3 pontos, né? Tem que ser valorizado também, mas realmente desse jeito é muito difícil. Gabriel, e aí? Queria que você começasse a falar aí do enredo da história do jogo. O Flamengo venceu por 3-2. Aconteceu que nós, como torcedor, a gente tem agora que ser racional, respirar, baixar um pouco. A gente pode baixar a temperatura. Já ganhou o jogo, 3-2, 3 pontos. Estamos a 13 pontos do Palmeiras. Do Palmeiras não, do Botafogo. O Palmeiras também ganhou. O Fluminense também ganhou. Ou seja, algumas equipes vão empurrando e obrigando o Botafogo a manter o nível. O Botafogo não vai ser campeão, Júlio. Eu tenho certeza. O Botafogo não vai ser campeão. E não precisa ser vidente. Teve vidente aí, 2 videntes falando que o Botafogo não vai ser campeão. Não precisa ser vidente para dizer que o Botafogo não vai ser campeão. O meu medo é o Flamengo. O Flamengo não faz a parte dele na maioria das vezes. Então, eu tenho muita dificuldade de acreditar que o Flamengo vai conseguir. Esse Flamengo aí, esse time Flamengo, vai conseguir chegar. Por isso a vitória foi tão importante. Mas o meu medo é esse, porque o Botafogo não vai ser campeão. Pode cravar, o Botafogo não vai ser campeão e pode me cobrar depois. Agora, a chance de um Palmeiras ser campeão é enorme. É enorme. É enorme. É competitivo. Porque tem regularidade, Júlio. Porque tem técnico há 4 anos. Entendeu? Isso é diferencial. A gente não tem treinador. Eles vão segurar o Sampaoli até o final do ano, pelo menos. E a gente não tem treinador. O Sampaoli é fraquíssimo. Ele não é o mal culpado. O mal culpado é a diretoria. É o comando. Inclusive, teve faixas lá cobrando a diretoria. O Landim deveria mudar o comando do futebol. É inacreditável. Mas a gente não tem comando. E aí o Landim, ao invés de mudar o comando do futebol, o Landim sustenta um treinador ruim. Ruim, cara. Você sabe o que o Flamengo devia fazer? Você quer saber o que devia fazer? Pagar a multa do Dorival e oferecer o dobro do que ele ganhava e trazer o Dorival agora. Sabe por que o Flamengo não faz? Vaidade. Porque se fizesse isso, o Dorival vinha.
E não sei se o Dorival viria, viu, Gabriel? O Dorival agora lá no São Paulo. No São Paulo. Ele viria. Ele viria. O São Paulo, ele vai disputar essa final contra o Flamengo e é o Flamengo contra tudo e contra todos. E todo mundo a favor do Dorival e do São Paulo contra o Flamengo. O Flamengo vai ter que jogar muito. Irmão, é contra tudo e contra todos a tal ponto que o editor da Rede Globo fez a propaganda para o jogo do Palmeiras da Libertadores com uma nova narração do gol do Daverson, atacando a torcida do Flamengo no intervalo do jogo do Flamengo. Isso é vergonhoso. Isso em qualquer outro clube ia ter um cancelamento da Rede Globo. Iam falar, se fizessem isso, a Globo colocou o Flamengo no intervalo do jogo do Palmeiras. É vergonhoso. Se alguém aqui viu isso, sabe do que eu tô falando. Tá? Sabe do que eu tô falando. É contra tudo e contra todos, meu irmão. Agora, a nossa zaga, o nosso setor defensivo hoje, que vergonha. Aquela bola do Gerson que quase saiu o gol dos caras que o Matheus Cunha salvou. O gol do Curitiba também, né? O gol do Curitiba. Não, o Fabrício Bruno, cara, mas a bola resvala, eu acho que na cabeça de alguém ali. Mas a gente precisa conversar sobre o Felipe Luiz, o Ale começar a falar. Não, agora é importante a gente começar a falar. Deixa eu passar a palavra para vocês e só concluir. Eu acho que o Flamengo teve uma vitória muito importante, mas precisa arrumar a casa. E para arrumar a casa com esse treinador, eu estou muito pessimista. Desculpa. Dessa vez eu não tenho mais como manter o meu otimismo. Com esse treinador, é rezar para ganhar a Copa do Brasil e rezar para algum jogador chamar a responsabilidade e começar. Felipe Luiz, já que não está conseguindo entregar em campo, poderia ser o nosso homem forte ali, pelo menos fazer igual o Pet fazia com o Andrade. Lembra que o Pet fazia com o Andrade? Ia lá conversar com o Andrade na beira do campo. É isso, porque o Sampaoli não dá. Gabriel, eu acho que vou tentar explicar uma situação para você e para o Alê. E eu não defendo o Sampaoli, pelo contrário. Se tem um cara que critica o Sampaoli e o Gabigol mais do que eu, são poucos. Mas na cabeça errônea dele, ele está tentando mostrar para o público que o Gabigol não disputa com o Pedro. E o Pedro não disputa com o Gabigol. A disputa literalmente por vaga, não só numérica, mas posicional, com características diferentes, é BH e Pedro. O Bruno Henrique é o atacante pelo lado esquerdo e consegue fazer referência. Na cabeça do Sampaoli hoje, o Gabigol, essa movimentação que dizem que ele tem, errônea, a disputa é Gabigol e Luiz Araújo. E é o segundo jogo seguido que o Gabigol sai para dar Luiz Araújo. Eu acho que ele está muito errado. Mas na cabeça dele, ele está sendo até coerente com a incoerência louca dele. Porque para ele, é Gabigol e Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique, o que não tem nada a ver com as calças. Ele está completamente errado, mas na cabeça dele, ele está tentando manter uma lógica que não é lógica. E outra, eu concordo com você. Independentemente do que aconteceu, o preparador físico com o Pedro, o Varela com o Gerson, o Flamengo é mal treinado. O Flamengo, com os seus problemas à parte, é uma equipe que não tem comando tático. O Flamengo, hoje, Gabriel, 2-1, tá certo que tomou gol rápido, né? Com 1 minuto do segundo tempo. O que era para ele fazer ali? Pô, o Felipe Luiz tá uma água. Eu vou tirar o Felipe, vou botar o Ayrton, que é rápido, eu ganho vitalidade, velocidade e vou ser mais feliz nos contra-ataques. Julião, tem gente aí no comentário falando, Papa, você derrubou técnico. Porra, porque eu tô falando do Sampaoli. Meu irmão, eu vou deixar você... Me desculpa, hoje eu vou deixar você me defender. Não é derrubar, me derrubar de quem? Eu derrubei o melhor que passou depois do JJ, né? O Dorival. Eu derrubei ele, né? Pô, estão de brincadeira. Inclusive, a gente defende até hoje que ele não deveria ter saído. Sem dúvida, sem dúvida. Os caras vêm aqui para querer tumultuar. E eu vou passar pro Ale e pro... Isso aí eu nem vejo, irmão. Os caras vêm aqui para querer tumultuar. Posso fazer uma pergunta pro Ale, se ele concorda contigo com essa questão do posicionamento do Gabigol e a troca por Luiz Araújo? Ale, como é que você faz essa leitura dessa troca dele do Gabigol pelo Luiz Araújo? Não, eu concordo com o Júlio. A visão dele é essa. Mas no momento do jogo, por exemplo, hoje, você está perdendo para um Curitiba. Um fraquíssimo Curitiba, volta a repetir. Vice-lanterna do campeonato. Cara, você pode lançar o Pedro tranquilamente com o Gabigol, mesmo você ter um jogador de ponta. Entendeu? Ele ficou com medo de perder o jogo, cara. Teve um momento ali que ele ficou com medo de perder o jogo, Sampaoli. Porque você tem um atacante, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, no banco de reserva. Um goleador nato, um jogador que prende a bola, segura. Em um momento do jogo também, o Curitiba estava atacando.
A bola não parava, mas batia e Verdade. voltava. Né? Então ele preferiu, em vez de segurar a bola lá na frente, de ter um jogador referência, de, inclusive jogar com o Gabigol, assim como já jogou várias vezes, inclusive com o Dorival e com outros treinadores, né? Ele preferiu colocar o Bruno Henrique de centroavante e perder a força nas extremas que ele tinha. O Bruno Henrique estava voando. Ali eu já discordo. Ele não preferiu, não. Ele não tem leitura de jogo. Quer dizer, seja, ele não preferiu, sabia, mas ele prefere. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Eu falei isso, Júlio. Ele não tem leitura de jogo, ele não sabe mexer. Com o jogo em andamento, ele não sabe mexer. O Bruno Henrique ele troca uma peça pela outra como atacante pelo lado esquerdo. Aí o cara bota ele de referência quando tira o Gabigol. Exato. Que loucura. Exato. Ele troca uma peça pela outra e ele não tem essa visão mesmo, realmente. E vou falar um negócio? Ele só bota o Pedro agora, e isso sim a gente pode falar, porque ele está pressionado de ter que colocar o Pedro, senão ele nem colocava o Pedro em campo. Amigo. Ele não ia colocar o Pedro de novo, exatamente, porque já tiveram outras situações, inclusive contra o Olímpia, né? Ô, irmão, olha só. Ô, Júlio, aquele jogador que falou com a gente avisou que ele ia fazer isso com o Pedro. Você lembra? Irmão, ele ia minar o Pedro, ele ia minar o Pedro. Gabriel, só para poder fechar meu raciocínio, no intervalo, não interessa que estava 2-1 Flamengo. Você tem que, no intervalo, acertar o que está errado. Foi 2-1, poderia ter sido 3-4, mas também podia ter tomado 2-3. O Flamengo foi muito vulnerável defensivamente, independentemente de ter saído vencedor na primeira etapa. Ali, sabe qual é a substituição que tinha que fazer? Ele fez o gol da vitória. Mas era sair do Gerson, entrando o Luiz Araújo, você fica com 2 volantes. Você fica com Érico Pulgar, Vitor Hugo, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Acabou! Acabou! E aí, qual seria a substituição normal? Sai Gabigol, entra Pedro. Pronto! Pronto! Aí ele fez uma miscelânea no time, que aí ele, para não tirar o Gerson, que é um cara que ele prefere, ele tira o Vitor Hugo, recua o Gerson para volante e lança o Everton Ribeiro. Hoje, o Everton entrou muito mal. O Everton é reserva do Arrasca. O Everton só tem que entrar em nuances que o time tem que jogar com 3 meias. Ou no lugar do Arrasca. Senão, não precisa. Já tem o Luiz Araújo pelo lado direito. O Flamengo fica mais agudo. Ele não tem essa leitura de jogo. Ele que gosta de jogo posicional, ele está colocando as peças de forma errônea. Porra, então sabe que ele deu um recado pra gente hoje, Gabriel? A lei, pessoal do chat. É que ele vê o Gabigol como um ponta. Não vê como atacante. E o referência do time dele é o Bruno Henrique. Não é o Gabigol. E ele tá vendo errado. Porque ninguém nesse time titular, ele é referência. O único jogador centroavante é o Pedro. Aí ele bota o Pedro no lugar do Bruno Henrique e o time fica engessado de novo. Porque fica o Luiz Araújo só na direita, o Pedro de referência que joga pela esquerda. Aí o que ele fez? Ele fechou um esquema de 3 zagueiros, meteu o Léo pelo lado esquerdo, adiantou o Ayrton e ficou com 2 volantes. Com o Thiago Maia e Gerson. Ou seja, ele tá perdido, ele faz uma cagada durante o jogo que ele consegue se enrolar todo. E mesmo assim o Flamengo ganhou, porque tem qualidade nos seus jogadores, mesmo um movimento ruim, um jogo ruim, o jogador tem qualidade. Uma hora lá ele vai lá e acerta a cacetada que o Gerson acertou. Mas se continuar assim, não for competitivo, não é ser competitivo 45 minutos, Sampaoli. Você tem que ser competitivo os 90. Futebol não é 45 minutos. Porra, você tem que ser muito melhor treinador do que você está sendo. O Flamengo é uma zona em campo. E se continuar assim, sabe o que vai acontecer, Gabriel e Alê? 13 pontos, aí cai para 11, cai para 8, depois volta para 11 de novo. Aí, meu irmão, não vai adiantar nada. Vai nadar e morrer na beira da praia. Porque não demonstra em nenhum momento. Agora, para quem dizia, né, que o desafio do Papa não batia, bateu, hein? Porra, Julião. Bateu inteiro. Mais de 2 gols na partida. Foram 5. Tá? Mais de 4 cartões, mais de 5, tinham que ter 5 cartões, foram 6. Isso. Mais de 7 escanteios e foi uma porrada. Foi o escanteio, pô, tem aqui, ó, foram 9. Bateu tudo, meu irmão. Começar agora a entrevista coletiva do treinador Jorge Sampaoli. Primeira pergunta agora. Sampaoli, boa noite. Parabéns pela vitória. Bruno Vilafranca, 10ª Live. Eu queria que você falasse dos tempos distintos do jogo. No primeiro tempo, o Flamengo foi superior, apesar de alguns sustos, sofreu gol, teve tranquilidade para virar o jogo. Segundo tempo, mais igual, mas o Flamengo acabou com o Gerson ali no chute de rara felicidade, acertou, deu a vitória e diminui a distância para o Botafogo. Eu queria que você falasse um pouco disso tudo, do jogo
e agora essa distância aqui começou a diminuir. Obrigado. Sí, acho que você tem un análisis cierto. El primer tiempo Otimi tenía que haber ganado por mayor diferencia. Lamentablemente, en el segundo tiempo se encontró con un gol muy cedo que generó algún tipo de dificultad anímica y se hizo un partido también por el desgaste que Otimi viene teniendo y con algunos jugadores que venían. Ô, Ale, ele quis dizer que aquele gol que tomou no início do segundo tempo, eu não entendi muito bem o que ele disse. Ele disse que gerou uma Mexeu com a mentalidade, com a mente dos jogadores, né? A situação anímica, ele se refere a uma questão psicológica do time. Que o time ele falou anímica, né? Entendi, anímica, beleza. Isso. Então mexeu com o psicológico do time, aquele gol logo no começo do segundo tempo, Exato. mas que o Flamengo deveria ter saído com uma vitória maior no primeiro tempo. Isso eu concordo, até porque o pênalti do Felipe Luiz foi duvidoso e desnecessário, e o Flamengo teve chance de fazer mais gols, né, no primeiro tempo. O Flamengo teve a bola na travessão do Gabigol, o Flamengo também chegou com outras oportunidades e acabou, até teve muita finalização no primeiro tempo, mas toma aquele gol logo no início do segundo tempo. Exatamente. Vamos continuar ouvindo? Não, fala, você pode falar. Não, é exatamente isso. O Flamengo teve chance de fazer mais no primeiro tempo, mas não acho que o time jogou tão bem o primeiro tempo. Foram 2 tempos distintos, sim, mas como eu disse no nosso pós-jogo, tem a fragilidade do adversário também, que voltou um pouco melhor no segundo tempo e o Flamengo não conseguiu jogar. E depois São Paulo se perdeu, sim, nas substituições, nas trocas. O time não foi bem hoje, nada bem. Podemos continuar assim, Gabriel. Tenían un poco complicado, como Bruno, que tenía alerta física como para poder jugar o Pulgar, mas el equipo con un poco más de desorden que en primer tiempo, el segundo tiempo fue a buscar y logró la victoria. Creo que en el balance, victoria merecida de Flamengo, mas como siempre, falo, muita coisa por corrigir. Pelo menos ele confirma que tem muita coisa para corrigir. Ele mesmo precisa melhorar, né? Pois é, mas é muita coisa a corrigir há muito tempo, né? São muitos jogos aí, mais de 20, não sei, 30 jogos que ele troca. Ele já está há bastante tempo no time, ele poderia entregar mais já, né? A torcida espera mais desse Flamengo, do Sampaoli, que não vem jogando bem já. Enfim, tem muita coisa para corrigir, mas foi com sorte hoje. Foi um chute de rara felicidade, como disse o repórter do Gerson no final do jogo. Ele fala que o Flamengo mereceu. Será que ele está falando que mereceu pelo primeiro tempo? O Flamengo pode ter merecido se você olhar, de repente, posse de bola, teve mais, mas o Flamengo tem que levar em consideração que o Flamengo enfrentou aí o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, vice-lanterna. É bem complicado essa questão do merecimento, né? Foi um chute numa jogada individual, numa qualidade individual do chute, do jogador que vinha mal, talvez o pior jogador do jogo. O Gerson não foi bem, já não veio bem de um tempinho para cá. E ele acertou um chute lá, graças a Deus foi o gol, mas o Sampaoli aí tá tirando... Deu sorte, Gabriel, nós demos sorte hoje. O Flamengo esteve muito perto de perder, inclusive, esse jogo. Boa noite, Sampaoli. Aqui à sua esquerda, Cidão Marinho da Litoral News. Estou olhando as redes sociais e o torcedor não gostou da atuação do Flamengo hoje. Já não vem gostando das atuações do Flamengo nos últimos jogos. E aí muita gente diz, a vitória não pode ofuscar uma atuação ruim. O que acontece na sua equipe que não consegue atuar de boa maneira? A última grande atuação foi aquela contra o Grêmio, jogando em Porto Alegre. No, son puntos de vista. Indudablemente, Otimi le está costando algunas situaciones. Por momentos, hoy Otimi jugó muy bien, especialmente el primer tiempo, en una cancha difícil. Con Gremio, la semifinal de la Copa de Brasil en el Maracaná también creo que fue superior, mas seguramente la consolidación que siempre falo ainda ten que resultar en más tiempo, mas yo considero que hay muchos momentos que Otimi juega mejor, tiene mucha presión para ganar, eso también perjudica algún tipo de rendimiento y básicamente tenemos que encontrar rendimientos individuales más altos y colectivamente que Otimi no se resienta cuando está en algún momento de adversidad. Foi impressão minha ou ele reclamou que tem muita pressão para ganhar?
Eu também entendi dessa forma, viu, Gabriel? Então ele não pode treinar o Flamengo, me desculpa. O Flamengo é pressão o tempo todo e ele fala da questão técnica aí, que realmente o time não está bem e até está atrapalhando nas jogadas individuais dos nossos craques, né? Você vê quando o time não está bem, coletivamente, até a questão individual fica difícil. Ele falou do jogo do Grêmio, o Flamengo teve bons momentos em outros jogos, aquela coisa, joga bem aqui, joga mal, tem que manter, tem que ser consistente, tem que jogar bem. Não jogou bem hoje, e esse momento que ele fala que o time foi melhor... Ele falou que jogou bem, ele falou que jogou bem. Ele falou que jogou bem, que foi melhor que o Curitiba. Isso aí era mais do que obrigação. Em primeiro lugar, que não jogou bem. Foi melhor em alguns momentos do jogo, principalmente no primeiro tempo, com as investidas do Bruno Henrique pelo lado esquerdo, né, nas jogadas características do Bruno Henrique, que voltou voando, que está muito bem, que é o melhor jogador do Flamengo no momento. E tiveram algumas triangulações, geralmente pelo lado esquerdo ali com o Bruno, mas o time, ele não tem, assim, o que me incomoda, Gabriel, é ele falar com relação jogou bem, jogou melhor que o Curitiba. É obrigação do Flamengo hoje, esse nosso Flamengo hoje, ser melhor que o Curitiba, mesmo jogando fora de casa. O Curitiba é o vice-lanterna do campeonato, é um time horroroso, tá? Que perdeu 3 jogos seguidos, agora é o 4º pelo campeonato. Então, assim, o Flamengo não tinha que passar esse sufoco, não tinha que tomar sufoco contra o Curitiba. É obrigação jogar melhor do que o Curitiba. Pessoal avisando que ele falou que jogou muito bem. Que loucura. É mesmo, falou mesmo. Ali ele tem que, assim, na posição que ele está ali, ele deveria dizer, ele falou que tem muito a corrigir, né? Ele também tem, tentando pensar com essa cabeça que ele dá um recado nas entrelinhas, né? Ele falou, tem muito a corrigir. Exatamente. E ele disse que jogou bem em alguns momentos melhor do que o Curitiba, principalmente no primeiro tempo. Pessoal aí reclamando que o Flamengo vai perder o BH. Não, o Flamengo vai renovar. Vamos continuar aqui com a coletiva. Boa noite. Serão agora 2 semanas inteiras de treinos, com 2 jogos só no fim de semana. Você falou agora na sua resposta anterior e necessita de mais tempo para algumas coisas acontecerem. Você acha que, finalmente, com essas 2 semanas, você já consegue, assim, ver um horizonte melhor para o Flamengo evoluir? Você considera que é um tempo bom de treinamento essas 2 semanas? Siempre buen tiempo de entrenamiento, mas la evolución está relacionada con aquel que proyecta y también con aquel que ejecuta. Nosotros tenemos que saber que o futebol tiene mucho que ver con estructuras ofensivas y defensivas y con momentos también de jugadores que resuelvan algún tipo de juego de manera creativa. Entonces, tenemos que recuperar la forma colectiva y tenemos que también recuperar la forma individual. São Paulo, aqui na sua frente, tudo bem? Quer comentar alguma coisa aí, Elias, sobre o que ele falou agora? Não, ele falou exatamente o que eu disse anteriormente, que tem que recuperar o coletivo. O Flamengo está perdendo até o individual, que foi o que fazia o diferencial. Às vezes o Flamengo não jogava bem, mas os jogadores decidiam pelas características individuais de cada um, né? Que são jogadores de alto patamar, de alto rendimento. Agora, é isso. Pode continuar, Gabriel. Não, e ele esquece de dizer que ele está se baseando hoje, o time dele está se baseando hoje simplesmente em esperar uma boa jogada do Bruno Henrique, né? E ele fala aqui sobre uma parada, né, possível aí dos dias que ele vai ter para poder treinar, que ele cita, não sei se é da relação à data FIFA, alguma coisa assim, que ele fala inclusive na pergunta anterior. Só que da última parada que teve, o Flamengo voltou pior, né? Tem torcedores falando aí no chat que o Flamengo volta pior dessas paradas aí. Tem uma semana, eu fico com medo quando tem uma semana. Pois é, a última parada que nós tivemos aí, a gente lembra lá em Bragança Paulista o que aconteceu. Ó, com o São Paulo e a Copa do Brasil está seriamente em risco, Gilmar de Souza falando aí. O Robson Medeiros Longa, São Paulo ainda não entendeu o que é Flamengo, ainda mais depois dessa declaração. Cara, complicado. Pedro Pro ESPN, você falou que ainda tem muitas coisas a corrigir. Um time que talvez pretenda uma arrancada no Campeonato Brasileiro tem pela frente uma decisão da Copa do Brasil. Hoje, por muitas vezes, pareceu até desligar em alguns momentos da partida, errar muitos passes, tinha muitos espaços. O Gabigol e o Bruno Henrique tiveram uma chance muito grande, talvez já até fazer o 3º gol no fim do primeiro tempo. E voltou muito, pareceu também desligado no segundo tempo, tomar um gol tão fácil. É um dos problemas que você está identificando nesse Flamengo, um time que às vezes desliga bastante durante a partida?
Sí, es un tema anímico también que tenemos que resolver porque indudablemente Otimi hace un esfuerzo y a veces no tiene la precisión. Normalmente la precisión de Ulloa también tiene que ver con la precisión individual, que falaba antes, cualitativa, mas tenemos que intentar defendernos mucho más con la bola, tener mucho más control, más pase en campo rival, que es la propuesta. A veces Otimi acelera mucho, juega de ida y vuelta y ahí es donde sufre más. Pero siempre aproveché el tiempo para poder lograr modificaciones. La gran preocupación hoy sí es que Otimi tiende a ser defensivamente un poco vulnerable. Entonces vamos a tener que cambiar la forma o nombres propios para intentar ser un equipo más sólido en esse aspecto. Pelo menos ele confirmando, né, o Ale, que o time defensivamente... A fragilidade defensiva é que ele tem que fazer alguma coisa, mas ele não sabe o que... Ele deixa claro que ele está perdido, né? A ele sensação é essa. Você vê um técnico que está tanto tempo no comando, né? Você sentiu ele perdido também? Sentiu ele perdido? Eu tenho essa sensação já com o São Paulo, mas isso também leva muito da característica dele, isso de não repetir time. Ele tem isso por todo lugar que ele passa. Né? Quando ganha, meio que tá tudo bem, São Paulo é louco, dá certo, etc e tal. Mas quando perde, a pressão para cima dele é muito grande mesmo, ele tá perdido. E ele comprovou isso, a gente falou isso no pós-jogo, ele comprova esse momento, digamos, que ele esteja perdido, com relação às substituições, às trocas, enfim, ele é infeliz na forma que ele faz as trocas durante o jogo, foi o que a gente falou anteriormente. Que loucura, velho. E de novo ele fala da questão anímica, você percebe, né? De novo ele cita, eu não sei se é um recado para alguém, o Felipe Luiz já tinha dito algumas semanas atrás sobre essa questão psicológica, sobre essa questão emocional do time do Flamengo, de repente ele está mandando um recado para alguém aí, o São Paulo, que também é um técnico que, a hora que aperta as coisas, ele fala mesmo, ele joga as coisas começa no ventilador. A soltar tudo no ventilador. Exatamente. Eu queria falar um pouquinho sobre o Cebolinha. Já são 4 partidas que ele não vem sendo utilizado e eu queria saber... A gente falou sobre isso no pós-jogo, né? Que o Cebolinha não vem sendo utilizado já tem muito tempo, né? Mas foi aquilo... E que ele tem esse costume, né, o Ale? Ele tem esse costume de escantear jogadores, né? Isso não é... Na verdade, ele gosta muito de jogador extremo que joga pelas pontas. Em todos os times, o São Paulo joga dessa forma. Só que o Bruno Henrique voltou muito bem, né? E na cabeça dele, conforme o Júlio falou no pós-jogo aqui, foi muito feliz na declaração, o reserva imediato do Bruno Henrique na cabeça do São Paulo é o Cebolinha. Então isso, Gabriel, realmente dificultou ainda mais, dificulta as entradas do Cebolinha, que já não vinha bem também. Teve um pequeno momento que ele chegou a ter alguma reação, mas depois que o Bruno Henrique voltou, realmente ele não teve tanta oportunidade, porque o dono daquele lado ali é o Bruno Henrique. Mas a questão que eu estou falando é a seguinte, que ele é péssimo em gestão de grupo, péssimo em gestão de elenco, e ele escanteia jogadores que ele não pretende utilizar muito, ele coloca esses caras totalmente na geladeira. Sim, isso aí, ele faz isso. E isso cria uma situação estranha, inclusive esses jogadores nos procuram para falar e para se manifestar, e recentemente eu trouxe informações aí de jogadores reclamando do Sampaoli, e são justamente jogadores escanteados. E a gente tem aí vários, né? O Rodrigo Caio, o Everton Cebolinha, né? A gente tem vários jogadores aí, Pablo... E o Pedro só não ficou de escanteio. O Pedro também tá... Não, o Pedro entra 5 minutos, cara. O Pedro está escanteado também. Ele está escanteado também. E ele não tem a relação com o grupo. Uma das reclamações do grupo do time do Flamengo é que não há diálogo, não há conversa. O São Paulo ele escanteou o Matheus Gonçalves, até o garoto ser emprestado para o Bragantino. Ele escanteia todo mundo, né? Ele não dá oportunidade ao Rodrigo Caio, ao Cleiton. O próprio goleiro Rossi que chegou. O Rossi, olha, ele perde totalmente o grupo, porque ele não sabe conduzir o elenco, ele não sabe ter uma gestão de elenco. Não tem gestão de grupo, não. Não tem. Eu queria falar um pouquinho sobre o Cebolinha. Já são 4 partidas que ele não vem sendo utilizado e eu queria saber se é uma escolha de jogo sua. Isso tem relação, claro, com as boas atuações do Bruno Henrique. Não, não há espaço para todos. Cebolinha hoy está en un momento donde no ha sido tenido en cuenta porque Bruno Henrique es una de las figuras de Otimi
y entonces es difícil. Aí, o que você acabou de falar, ó. Entrar por él, pero bueno, llegará el momento donde tenemos que tener a Cebolinha preparado por si acontece alguna cosa que haga que él pueda retornar al equipo. Se acontecer alguma coisa, né? Como é que é? Você vê onde ele coloca o Cebolinha. Primeiro que a repórter faz a mesma pergunta ali, a questão que eu coloquei, a questão do Bruno Henrique, está muito bem ali pelo aquele lado esquerdo, e o Sampaoli diz o seguinte: se acontecer alguma coisa, quer dizer, mostra que ele não está contando com o Cebolinha, que também não vinha bem, viu, Gabriel? Mas é aquilo que você falou. Totalmente escanteado. Uma vitória. A gente tem um retorno, um feedback da torcida, né, em relação àquilo que a gente vem trabalhando, e por isso a gente tem esse retorno da torcida que cobrou bastante sobre o Ayrton Lucas não ser titular da partida. Já é a segunda vez consecutiva que o Filipe Luís foi escolhido para ser o titular. O Filipe Luís, com uma história bastante respeitada no clube, mas a torcida estava contestando de por que o Ayrton Lucas não foi escolhido para isso. Eu queria saber de você, por que da sua escolha, né, reforçando que o Filipe Luís acabou cometendo um pênalti por conta, né, de chegar um pouco mais atrasado no lance. Algumas jogadas da equipe do Coritiba aconteceram por ali. Queria que você explicasse para a torcida a sua preferência, nesse momento, pelo Filipe Luís e não Ayrton Lucas. Son dos jugadores totalmente diferentes. El último tiempo de Ayrton no fue de lo mejor de manera individual. Otimi con Felipe logra mejor salida, con Ayrton logra más verticalidad en campo rival atacando. Entonces, la posibilidad de tener un jugador con la experiencia de Felipe en este tipo de manera de jugar desde el inicio nos da más pausa, más precisión. Y obviamente que si Otimi domina bajo ese concepto, no sufrirá, mas cuando no domina y juega de ida y vuelta, a lo mejor es el jugador más apto para esa posición es Ayrton. Pero sinceramente es un tema de elección personal, en mi elección. O sea, yo no me fijo en lo que piensa ninguém. Yo coloco al que creo que está mejor y para eso los veo todos los días entrenar y por eso estoy aquí. Deixou claro que não seguia pelo pensamento de ninguém, ou seja, que o que a torcida fala, pensa, não significa nada para ele, né? Certo, é exatamente isso. E cita também a questão da opção pelo Filipe Luís, né? No caso que joga também pelo meio, enquanto o Ayrton dá mais a verticalidade, né? Que joga em frente. O Ayrton Lucas, na verdade, deixou o futebol lá na seleção, Gabriel. Desde que voltou, não vem jogando bem também. E o Filipe Luís, infelizmente, a gente tem que admitir que é a reta final mesmo, se já não for o final. O Filipe Luís foi um baita jogador, joga de terno, elegante, tem noção tática, vê o jogo. Era muito bonito ver o Filipe Luís jogar. Mas hoje, e ainda mais com esse Flamengo desprotegido, né, essa defesa sofrendo barbaridade do jeito que sofre, o Filipe Luís foi mais um que sofreu bastante hoje e foi muito mal. Assim como o Gerson, apesar do gol, também jogou muito mal hoje. Mas ele dá esse exemplo, ele optou pelo Felipe, que tem mais jogadas ali pelo meio, enquanto o Ayrton é mais vertical. Perfeito. Vamos continuar aqui. Última pergunta, hein? Sampaoli, TT Mota, aqui da Jovem Pan News Curitiba. Até que ponto essa vitória de hoje agrega no motivacional do Flamengo para agora, nessa pausa até a final da Copa do Brasil, ter aí uma alavancada, uma retomada no Campeonato Brasileiro e retomar ali a briga pelo topo da tabela? Una buena victoria para lograr consolidar un montón de conceptos que a gente tiene relacionado a mi sentir futbolístico. Yo siempre falo la misma cosa, que un proyecto futbolístico está relacionado con la ejecución de una forma de jugar y el respeto de esa situación durante el mayor tiempo posible. Esos son los equipos que recuerdo en el tiempo. Entonces, mi tarea es convencer a un grupo de jugadores que tiene una característica que ha jugado de otra forma y que ha ganado de otra forma, tentar jugar de la forma que eu quero. Aí. Essa é a frase, né, que ele se contradiz do que ele falou no Bem Amigos, né? Fim da entrevista coletiva do